área, né, Rafael? Já domina super essa arte, né? Que é trabalhar aí com drinks, que é trabalhar com a coquetelaria. Deixa eu só desmutar aqui o microfone do Rafael para ele poder falar com a gente. Maravilha, gente. É Ai, isso mesmo. Acho que consegui. A gente já fez um teste antes, acho que tá todo mundo me ouvindo, mas se alguém não me ouvir, pode gritar que eu repito novamente, porque o meu microfone é bem mais ou menos aqui. Bom, pode ficar é tranquilo isso, que né? qualquer coisa a gente te avisa. Maravilha, gente. Então é isso. Boa noite. Eu fico muito feliz que vocês estão aqui às 9 horas da noite para ouvir um pouco que eu tenho para falar. Isso é extremamente importante para mim, de verdade, porque sou filho da ITEC também, né? Fiz, acho que a primeira turma, não, mas a segunda turma do Camargo Aranha de Cozinha. Era eu, a Carla, o Luigi, e foi bem massa, foi muito experimental para todo mundo aquela primeira turma. Pode continuar, acho que agora a gente Então tinha é um isso, gente. Eu vou microfone começar o aberto. meu. Refez perfeito. Então, bora lá. Esse projeto eu comecei do Frank Bar on the Road. Comecei com alguns guests que eu fiz em Florianópolis e tal. E foi um projeto legal, então eu pretendo apresentar o mesmo conteúdo para vocês, que é uma visão geral de como é trabalhar num dos 100 melhores bares do mundo, que é o Frank Bar, que agora eu sou chefe de bar há um mês, mais ou menos, me transformei em chefe de bar do Frank Bar, e como é a visão pós-pandêmica, o que é como é trabalhar na coquetelaria brasileira, e então dá várias nuances de tudo isso. Posso pedir para a Carla passar para o próximo slide, por favor? No próximo slide eu vou falar sobre uma frase que eu gosto muito, que é do Ernest Hemingway, que é um dos mais notáveis bebedores da história e um dos maiores escritores dos últimos 150 anos, né? Então, ele fala que não há nada de nobre em ser superior ao seu semelhante. A verdadeira nobreza é ser superior ao seu antigo eu. Eu gosto de falar muito isso porque eu acho interessante a gente começar pensando que é sempre uma evolução e não há por que guardar o conteúdo, né? O conteúdo ele nasce para ser compartilhado. Porque sei lá, quantas mais pessoas replicarem a minha receita, quantas mais pessoas conhecerem a minha forma de trabalho e como eu faço cada toque, eu acho que isso sim é transformador, né? Tem uma amiga minha, amiga da Carla também, que estou na ETEC com a gente, a Marcela, estava até em umas edições do MasterChef há uns 2 anos atrás, que sempre fala que o nosso papel como chefe, cozinheiro, bartender, garçom é educar o nosso cliente. Então, eu acho que cabe muito, muito, muito de educação ao cliente, mostrar para eles uma forma certa de consumir um alimento e consumir o alimento certo, né? Não adianta a gente consumir da forma certa e você comprar de qualquer frigorífico a carne, ou você comprar um ovo de qualquer frigorífico, enfim, uma carne de porco diferente, que nem o Jefferson Rueda faz de ter a sua própria fazenda na qual ele produz o seu porco, o seu alimento, todas as conservas saem de lá. Vamos para o próximo, por favor. E nesse próximo slide a gente tem a nossa última carta impressa, que a gente lançou uma carta há 2 meses atrás, só que é uma carta em QR Code. Por conta da pandemia, das legislações, o cardápio de papel ficou proibido. Então, nessa carta, a gente tem a nossa ideia dos conceitos que o Frank sempre vendeu. O Frank ele sempre tem a ideia de inovar, ele sempre traz a vanguarda para a coquetelaria brasileira e muitas vezes para a coquetelaria mundial. Então, a gente brinca bastante com a questão da literatura, com a questão de nossas influências, o que vem. Aqui nesse menu a gente tem, por exemplo, o fogo, a água, a terra, o ar, que são elementos que são imprescindíveis para produção de qualquer coisa, na verdade, para a coquetelaria não ser diferente, tanto quanto para a cozinha, né? Bom, no próximo slide eu venho falar sobre o Frank Bar. Rafa, Oi? Oi. pois é, eu acho que você quer testar sem o microfone? Eu Vou acho que testar. pode ficar melhor. Vamos lá, melhorou? Sim, sim, acho que fica melhor. E Vou outra tirar. coisa, só que a internet aqui tá meio lerda, então por isso que às vezes demora para mudar o slide, tá? Não, relaxa, eu entendo. Essas aulas online, essas conferências que estão deixando ali no YouTube. Mas é isso então, gente. Aqui meu celular tinha caído, caiu bem no microfone, ele tá com uma voz meio metálica.
tudo bem. Então, o Frank Bar, a gente está há 3 anos entre os melhores bares do mundo, 2016, 2017, 2019, a gente... 2017, 18 e 19, a gente veio com esses prêmios de melhor bar, entre os melhores bares do mundo. Estamos no 90º lugar, no 96º lugar, a gente fala, pô, no 96º é super perto do 100, mas quantos bares a gente tem no mundo? A gente tem uma ideia que só no Brasil são mais de 20 mil estabelecimentos que servem bebidas. Então, é importante estar entre os 100 melhores bares do mundo. Para mim é uma conquista muito grande da equipe do Frank Bar, e toda a equipe que passou por toda a história do Frank Bar ajudou a gente a construir isso. A gente está trabalho. A gente fez nosso aniversário durante a pandemia, que foi muito triste. Sempre tem uma festa bem interessante, a gente teve a festa burlesca, uma galera, foi incrível, maravilhoso, e esse ano a gente não conseguiu comemorar com os nossos clientes. A gente já foi eleita a melhor carta de bar 3 vezes consecutivas pela Veja São Paulo, que eu acho que é o maior guia gastronômico do Brasil. Melhor bar pela Veja também, já ganhamos vários prêmios de melhor bartender, melhor carta por outras, por outra galera, por outras premiações, por outras quizzes, né? Tem a lista do Tales of Cocktail, que eu acho que é uma das listas mais importantes do mundo, qual a gente entra entre os 5 melhores bares de hotel da América Latina e Canadá. Então, Tales of Cocktail é uma ONG, sem lucrativo, lógico, que ajudou bastante os bartenders durante a pandemia. Estar dentro dessa lista é bastante importante para a gente. Mas eu já lambi bastante, o Frank, falei bastante, que eu amo muito esse lugar. Agora eu vou mostrar na próxima slide. Tem algumas pessoas que passaram durante a minha estadia no Frank Bar. Então, são durante meus 2 anos e meio, mais ou menos, que eu estou lá dentro, já foram pessoas. A gente já teve Salvatore Calabrese fazendo um guest com a gente, para mim, um dos maiores bartenders do mundo. Simon Gifford, ele compilou mais de 3 mil receitas e lançou no site gratuito para todas as pessoas terem acesso. A gente já teve a Paola Carosella fazendo morrito lá com a gente. Então, tem essa ação da indústria. Então, está grande uma indústria da gastronomia e todas as pessoas estão aqui com a gente. Nesse guest, a gente teve o Sean Connolly, que é a embaixadora global de Beefeater. A gente tem essas 4 meninas aqui centralizadas, que são guest de aniversário do ano passado, que a gente teve a Alice Guedes, do Guarita, a Michelle Rossi, a Adriana Pino e a Sabrina Traverso, da Argentina. E esse senhor careca aqui no canto é o Sean Harrison, Master Distiller de Plymouth, o mais antigo do mundo em produção até hoje. Então, o cara, ele trabalha lá, ele deu uma super aula de harmonização de martinis para a gente. Agora, no próximo slide, eu vou falar um pouco da minha história. Meu primeiro emprego de bartender foi com a Carla. A gente fazia um bico no Manifesto Bar, um bar de heavy metal que existe até hoje. E eu não sabia de nada. A Carla sabia bastante. Era um pouco de shot, não sabia o que era uma tequila, o que era uma vodka. Eu cheguei lá porque eu precisava do emprego, não tinha dinheiro, e foi a primeira oportunidade que me apareceu, me apaixonei. Não lá, na verdade, porque lá era bem difícil o trabalho, mas depois de um tempo que eu comecei a experimentar as coisas, comecei a entender a coquetelaria, entender os sabores. Então, eu estou há 10 anos nessa estrada. Nesses 10 anos eu já passei pelo Manifesto, pelo Morrison, são as casas mais conceituadas de rock and roll de São Paulo. Eu passei pelo Garrafas, aí no Garrafas a gente ganhou alguns prêmios, como fiquei em quarto no campeonato da Jack Daniels, a gente ganhou como o melhor bar da Vila Madalena por votação popular, então acho muito mais importante que a votação dos críticos. Trabalhei no Close Restaurante, que é um restaurante que figurava na lista do Bibi Gourmand, do Guia Michelin, por 2 anos com indicação no Guia Michelin. Era de uma rede do restaurante que ele possuía 5 restaurantes, desses 5, 3 estavam no Guia Michelin, que era o Átimo e o Kinoshita. Passei por tudo isso, desisti em alguns momentos, tentei fazer fotógrafo, não consegui, porque minha câmera quebrou e ficou muito cara, eu vi que era muito caro esse fotógrafo. E historiador, porque antes de tentar entrar na área da gastronomia, eu tinha abandonado a faculdade de História, tinha perdido a minha bolsa, estava super chateado, porque eu fiquei com uma nota 6, eu tinha que tirar 8 em uma matéria e perdi 100% da bolsa. Eu estava frustrado com o estudo e tal, e entrei na área da gastronomia.
Bom, nos 2 próximos slides eu venho falar um pouco sobre a metodologia de trabalho do Frank Barr. E a gente tem uma metodologia de trabalho bem diferenciada mesmo, uma metodologia de trabalho bem única. São poucos bares que trabalham com essa forma de trabalho, de metodologia, de forma de divisão de tarefas. Então, no slide, a gente tem um slide que vai falar sobre a metodologia, e tem um que está a Laís, daqui a pouco ele vai aparecer para vocês. A Laís é a nossa bartender, que ela entrou no bar como ajudante de garçom, como cumim, e sendo cumim, ela dá bastante coisa, ela está lá no bar com a gente, ela trabalha na barra, então a gente tem 3 bartenders, e um dos 3 é a Laís, então isso a gente valoriza muito a nossa equipe, a gente valoriza quem nasceu no Frank Bar, que foi criado ali dentro, está aprendendo com a gente, porque eu acho que você não valoriza a sua equipe, você não chega a lugar nenhum. Então a gente tem uma equipe bem plural e diferenciada. Então eu acho que é meio triste a gente falar que a gente coloca pessoas LGBTQ+ mais aqui no na nossa equipe, mas dentro do bar isso é uma verdade que é até assustadora, que a galera não contrata mulher, não contrata quem tem uma sexualidade diferente. Então é uma área que há muitos anos atrás era uma área bem machista, e hoje a gente está transformando o bar, que é bem importante. Então, acho que esse é um diferencial nosso bem único. Poucos bares de São Paulo que tem essa pluralidade nos funcionários, que eu acho importante. A gente tem treinamentos constantes. Desde que a gente voltou da pandemia, a gente planejando muitas coisas, a gente tem uma carta bem correndo, porque não sabia quando ia abrir, por que ia abrir, quem ia abrir. Então, fez uma carta incrível, de verdade, maravilhosa, mas foi bem correndo, então a gente ainda não fez nenhum treinamento, mas a gente tem treinamentos semanais, food pairing, a gente compara os pratos que equilibram com quais coquetéis, a gente sempre experimenta coquetéis, então tem uns 15 minutos antes do trabalho, a gente sempre experimenta um coquetel e um prato, sempre, para a gente ter isso gravado na nossa cabeça, gravado aqueles sabores, para a gente ter o que harmoniza com o que. Não adianta eu vender um Negroni para um cara que vai comer um peixe cru, que o Negroni vai matar aquele peixe. Então a gente tem essa questão do food pairing. É uma outra coisa que eu vou me aprofundar mais mais para frente, nos próximos slides, que é falar sobre a hospitalidade, que eu acho que a indústria da gastronomia, ela é 50% o background, os cozinheiros que estão lá atrás, os bartenders que estão executando os coquetéis, mas os outros 50% é a hospitalidade. É como o cliente se sente bem naquele lugar, mas isso eu vou aprofundar um pouco mais para frente. Mas no Frank, a nossa hospitalidade é ímpar, então a gente tem que deixar as pessoas muito à vontade, não como que elas ficam em casa, mas que ela fique à vontade, que ela sinta que ela está sendo bem recebida, acolhida, aquele trabalho quente, sorriso sempre, que eu acho extremamente importante para quem está na linha de frente, ainda mais agora com o Covid, quem está na linha de frente está se arriscando muito mais. Outro foco nosso é o estudo, então a gente está sempre se inovando, conversando com bartenders de outros países para conseguir alcançar resultados muito próximos. É de se pensar que a coquetelaria brasileira ela ficou 10 anos mais ou menos atrasadas no tempo, perto do mundo inteiro, no mínimo. Nesses últimos 5 anos a gente correu atrás e a gente está na vanguarda disso. A gente tem o que está entre os 50 melhores bares do mundo, então a gente está muito bem, e essa comunicação é extremamente imprescindível, além de ler. A leitura dificulta bastante, pois todos os livros de coquetelaria são em inglês, infelizmente. Então, por isso que isso é imprescindível, ainda mais de um inglês ou de uma outra língua, para conseguir a literatura, que é rica demais, é incrível. A gente tem livros que foram campeões de concursos gastronômicos de literatura, como Liquid Intelligence, Cocktail Lab, o Boker and Deck, a gente tem o DDP, Cocktail Codex, são vários livros que ganharam vários prêmios de literatura. Ele sempre busca o perfeccionismo, ele é impossível de se chegar, porque se é perfeito, a coisa perfeita é chata, mas a gente está sempre buscando esse perfeccionismo, otimizar a operação, otimizar a forma que a gente trabalha no Frank como numa cozinha, então a gente divide as funções, enquanto um bartender dosa o coquetel, o outro lapida o gelo, que a gente faz uma lapidação artesanal gelo na frente do cliente, enquanto o outro monta a guarnição que vai acompanhar esse coquetel. Então, é um trabalho setorizado de linha de produção, que a gente conseguiu ganhar vários
segundos preciosos durante um rush. Então, é pensar que ao invés de deixar os coquetéis um bottle, então coquetéis já prontos, num batch gigantesco, para agilizar o nosso trabalho. Então, ao invés de abrir 5 garrafas para preparar um coquetel, a gente abre uma só garrafa. Então, isso otimiza quase 30 segundos. Então, tem que executar um outro coquetel. Então, essa otimização a gente conseguiu diminuir um tempo de, quando eu entrei no Frank, em média de 12 a 15 minutos para entrega no coquetel, para 8, e num dia que a gente está sem rush, de 2 a 3. Entregar o coquetel do garçom até a saída do bar. Então, essa questão do tempo é extremamente importante para a gente. No próximo slide eu tenho uma foto dos meninos da cozinha, da Adriana, foi uma geniazinha que participou, que desenvolveu boa parte das receitas do Frank Bar. Ela saiu durante a pandemia, infelizmente, mas é uma gênia que desenvolveu boa parte das receitas do Frank Bar, junto com os meninos da cozinha também, que são imprescindíveis, pois no bar a cozinha ela não é ela não é protagonista, mas ela é um coadjuvante. E até no Oscar a gente tem estatuetas para coadjuvante. Então, é extremamente importante que a cozinha seja alinhada com a qualidade do bar. Então, para o próximo slide, eu venho falar um pouco dessas produções artesanais. Então, a gente tem uma demanda insana dentro do Frank Bar. Então, é você pensar que a gente produz 7.000 coquetéis mensais, e isso é gigantesco, é uma demanda muito grande. Pensar que são 300 coquetéis por noite, uma noite bem corrida. Então, dividindo para 3 bartenders, são 100 coquetéis por noite, fora atendimento, balcão, fora higienização, fora abertura e fechamento do bar. Então, é um trabalho bem exaustivo, mas um trabalho bem bonito de se ver. Então, nas fotos tem 2 coquetéis que eu gosto muito, que é o coquetel de tequila, que é um old fashion, né, de tequila com fundo de óleo de coco, tequila patrão e fundo de óleo de coco, geleia de Cabernet Sauvignon, 2 bitters aromáticos, 1 bitter de laranja, e ele é guarnecido com queijo canastra. Essa geleia ela é de vinho, do vinho do que vai no mesmo que compõe um coquetel, e uma folha de limão. E embaixo a gente tem o A Dog Named Daiquiri, que ele leva rum, tintura de astringente feita com as sementes de limões. Então a gente tem uma coisa bem interessante com reaproveitamento de insumos. Então, com a casca da laranja a gente usa para uma coisa, o suco a gente usa para outra, bagaço a gente produz um outro ingrediente, e com a semente faz essa tintura de astringente. Então, a gente paga por todo esse alimento. Então, a gente paga por 100% da laranja. Se a gente dá só o suco e a casca, a gente está jogando metade desse custo fora. Então, tem que usar a laranja por inteiro para conseguir otimizar o custo. Eu sempre falo para a galera que o nosso trabalho dentro de um restaurante é dar lucro. Então, a gente tem que dar esse lucro. Então, aqui embaixo a gente tem esse outro coquetel, que é o daiquiri com geleia de umbu, tintura de astringente, rum envelhecido, rum cubano, um toque de açúcar, limão galego, aquele limãozinho pequenininho, bem gostoso, bem ácido. E a guarnição é um sponge cake, que é uma técnica da cozinha molecular do Ferran Adrià, onde a gente coloca a massa desse bolo dentro de um sifão de chantilly, coloca dentro de um copo essa massa dentro de um copo de café e assa essa massa a uma temperatura alta, com uma velocidade bem rápida, para a gente ter bastante umidade, para a gente conseguir chegar numa ideia de um bolo que lembra uma esponja, bem para o véu. Então, o nosso maior desafio de todos é o padrão. A gente conseguir manter o padrão numa demanda dessa é muito complicado. Então, como a gente tinha uma pessoa somente para a produção, era algo único, porém agora a gente não tem mais. Então, todos os bartenders participam da produção. Então, todos os ingredientes, a gente tem uma cozinha, eu queria poder ter uma foto dela, mas autorização do hotel para divulgar essa foto. Mas é uma cozinha, um laboratóriozinho que a gente tem no subsolo do hotel, que é todo de vidro, com todos os nossos equipamentos, então sous vide, máquina a vácuo, processador e aquele blender maravilhoso, cozinha, Thermomix. Então a gente tem tudo isso. Todos os nossos ingredientes são extremamente pesados. Então a gente tem uma infusão que é com folha de pitanga no bourbon. Então são 16 gramas. E todos vão ter as 16 gramas exatas, porque é o que eu falo para vocês, ficha técnica, galera.
Passei ontem o domingo inteiro fazendo ficha técnica. A ficha técnica é a vida. Então, se você não consegue seguir esse padrão exatamente, em algum momento, então eles percebem que está diferente. Então, manter esse padrão é o nosso foco. A precisão durante a execução dos coquetéis também é algo único. Então, por deixar tudo em batch pronto, todos os coquetéis on bottom nas garrafas pronto, a gente elimina o erro humano também, tirando que o Fernet, que é um ingrediente extremamente encorpado, se você colocar 5 ml a mais dele no coquetel, pode alterar completamente a percepção que você tem desse drink. Então, tudo já pré-pronto, a gente elimina a falha humana. A gente entende bastante de processos químicos e físicos dentro da gastronomia, então alguns bartenders como o Dave Arnold o Morgenthaler e o coquetel, vou lembrar o nome dele agora, mas são 3 livros que são importantíssimos para a coquetelaria, que eles explicam e definem o coquetel lab, vou tentar lembrar o nome dele até o eles definem os processos de bater uma coqueteleira, o porquê bater um coquetel e não mexer um coquetel. Então, por que a gente não serve direto no copo com gelo? Então, todos esses processos químicos estão bem definidos, além que na produção a gente usa todas essas ideias. Então, a gente usa um processo osmótico para a extração do sabor do gengibre, por exemplo, no qual uma substância polar e uma substância polar não reagem. Então, a gente coloca a substância polar, elas são solúveis e eu consigo um óleo, extrair, por exemplo, o óleo da casca do limão siciliano, somente com açúcar e tempo. Então, não só isso, então a gente trabalha muito com cozinha molecular, com elementos dessa cozinha, então, cocção a baixa temperatura, todas as nossas infusões, elas são aceleradas no tempo. Então, por exemplo, para envelhecer um Negroni a ponto de você perceber as notas do carvalho, que é baunilha, cereja, e coco, eu preciso de no mínimo 3 meses dele dentro de uma barrica. No sous vide a 70 graus, eu consigo essas notas em 8 horas. Então, é extremamente importante para a gente conhecer todos os processos químicos de transferência de sabor. Isso é só o comecinho, então tem processo de clarificações, como clarificar tipo consomê, clarificar no fogo, com aglutinação, ou clarificar com leite, clarificar com ovo, clarificar com gelatina, agar. Tem Z processos que a gente também tem que dominar, que é extremamente importante. E é muito legal os bartenders estarem produzindo, porque no bar, ao equilibrar o coquetel, a gente consegue sentir essas nuances, porque ele tem um xarope que a gente produz, que é um xarope da Jamaica, e ele, sem a diluição, ele é mais fraco do que diluído. Então, entender tudo isso é extremamente importante. E quanto melhor a produção, quanto melhor o background, melhor a qualidade do coquetel. É de se pensar que o próprio Ferran Adrià fala isso, né? Que um abre mal feito, uma abertura de uma cozinha mal feita é 90% de responsabilidade da natação, da gente estar perdido, da gente não pegar um bom serviço. Então, todo o background é importante. Quanto melhor esse background, melhor a qualidade do seu coquetel e melhor a qualidade do seu... Bom, a gente vai para o próximo slide aqui. Eu tenho algumas produções nossas que são bem interessantes. Vocês vão ver quando aparecer aí para vocês. Que a gente tem... Oi, Carla. É só um toquezinho, porque agora a gente não tem mais harmonização, né? Nos componentes. Então o pessoal às vezes não sabe, né, o que é, de repente, a marca. É só um toque para, se você puder falar, em vez de bitter, de repente um gin, né? Sim. Só para o pessoal não ficar muito perdido. E assim, eu acho muito legal do Frank, porque ele tem uma estrutura de cozinha melhor que, eu acho que 80% das cozinhas, ou até 90% das cozinhas que tem por aí, né? Então, todos esses equipamentos que o Rafa falou são de cozinha molecular, cozinha contemporânea, né? Então, eu acho que também boa parte dos alunos ainda não ouviu falar dos nomes, né? E aí, de repente, fica meio perdido em sous vide, em Thermomix. Mas, assim, só não precisa explicar, né, cada coisa, né? Mas só para o povo não ficar tão perdido. Sim, eu vou dar um norte. Quando eu falar bitter é tipo um tempero que a gente tem na coquetelaria, um extrato aromático de ervas ou de tudo que você conseguir extrair
um sabor concentrar e deixar isso amargo, porque o amargor ele equilibra, né? Então, gotas de amargor conseguem equilibrar o coquetel. E todos esses equipamentos, por exemplo, a Thermomix ele é um liquidificador brutal, cozinha enquanto bate. Então, é uma máquina, é um robô, né? Eles chamam de robô. É um robô que é mágico. Então, você pega, por exemplo, um purê de abóbora, que não precisa ser igual um purê de batata amassado, você pode bater ele, você consegue pegar um purê lisinho, enquanto a abóbora cozinha em alta temperatura dentro daquele copo de liquidificador. Enfim, sous vide é cocção a baixa temperatura, a vácuo. E eu consegui do hotel, agora nessa quarentena que a gente acabou fechando algumas cozinhas, um racional da Engie Food. Então é um forno combinado maravilhoso. Trabalha com umidade, seco, ele consegue desidratar e eu consigo fazer uma baguete no forno. Então, ele consegue secar para mim, com vento ele consegue hidratar a ponto de eu criar uma crosta crocante do pão francês. Isso que a Carla falou é verdade. Eu já trabalhei em cozinhas que tem equipamento 1000 vezes pior. Você tem um forno normal, não tem nenhum termostato, e um fogão e ó, vai que vai. E para a gente isso é extremamente importante para a gente entregar esses resultados. Aqui nessa tesoura a gente tem, por exemplo, o bagaço de laranja desidratado. Então é o que eu falei, a gente utiliza a fruta inteira. Então a gente pega todos os sucos que o hotel faz, coloca numas GNs, que são as formas gigantescas, tem meu nome tipo gilete, tipo maisena, para uma forma de um tamanho X. Então, a gente coloca nessas GNs, estica e deixa desidratando. Então, por ter bastante pectina na laranja, a gente consegue essa folha. E essa folha, ela vira um cone, tipo uma casquinha de sorvete que a gente recheia em um outro coquetel. A gente tem esse vermelho, é o Brancusta, o qual a gente usa como referência um coquetel clássico, e nesse coquetel clássico usa casca de laranja em volta da borda e açúcar. Então, a gente tem um pó da laranja desidratado num canto esquerdo e o pó de hibisco, que essa laranja vem em cima. Então, é bem interessante. Só a Thermomix bate esses pós com essa, pulveriza, né, esse pós a esse nível. E embaixo a gente tem o Gin Cocktail, que é o copinho de cerâmica, e esse Fzinho na frente, que é o logo do Frank, que é um caramelo de isomalte, que a gente também trabalha aqui, que é um açúcar. Sabe aqueles vidros que o Jack Chan pula nos filmes, aqueles vidros que quebram? Isso é o isomalte. Então a gente trabalha com um caramelo transparente, qual a gente consegue colocar a cor que a gente quer dentro desse caramelo e trabalhar essa textura do jeito que a gente acha interessante. Vai para o próximo slide agora. Eu queria perguntar antes, alguém tem alguma dúvida da produção de alguma coisa? Falei muito rápido. Quer saber as maluquices que a gente faz lá dentro? Eu acho que a gente tem bastante dúvida com relação ao gelo, Rafa. Se você puder falar um pouquinho sobre essa produção do gelo, eu acho que é bem legal. Legal, lógico que eu vou falar, porque nesse slide é exatamente isso, que ele é o ingrediente mais importante dentro do bar. Sem o gelo, a pastelaria ela seria simplesmente misturar bebidas mesmo. Porque o gelo, ele é água, né? A água é o diferencial de tudo dentro da coquetelaria. Uma vez eu fui numa degustação de os dois Master Blenders da Chivas, o Colin Scott, que é o mais antigo, que está há 35 anos, e o Cajun Fraser, que é o novo. Então a gente pegou o Chivas 18 anos e experimentou ele puro, colocou 10 ml de água, experimentou de novo. Depois mais 10 ml de água, depois mais 30 ml de água. E cada momento dessa diluição a gente conseguiu sabores diferentes da mesma bebida. A gente achou 180 sabores dentro de um whisky. Então é uma coisa maluca. Então, nessas fotos a gente tem um pouco da nossa produção do gelo. Sou eu segurando essa barrona de gelo. Mano, essa barra deve ter uns 22 quilos, mais ou menos, que é o peso que a gente consegue chegar sem uma máquina de osmose. E aqui é o resultado desse gelo. Então, a gente tem o Oligo Cocktail, que é um coquetel clássico de 1930, que leva um abacaxi, um xarope de abacaxi clarificado, então ele é translúcido. E vocês podem ver, né, que a qualidade do gelo é absurda. Então, o gelo é 100% translúcido, sem nenhuma impureza. E eu vou explicar isso melhor depois, só apresentar os coquetéis primeiro. E a gente tem o Dead Rabbit, que a gente usa aquele bagaço, que era um cone para rechear. Lembra que eu falei para vocês? Rechear sorvete? Então, a gente recheia ele com frutas vermelhas, um raminho de hortelã bicolor, e a gente fura esse gelo com uma furadeira. E encaixa dentro desse gelo esse forno.
Aí, no próximo slide, eu vou explicar um pouquinho o que é esse gelo. Porque vocês pensarem, me fala um drink que não vai gelo. Eu acho que são 5% dos coquetéis que não usam gelo em nenhuma etapa, nenhum momento da produção dele, que são os coquetéis quentes. Mas todos os outros, em algum momento da etapa, até o dry martini que você serve numa tacinha sem gelo, ele é feito com o gelo. Ele tem que ser gelado, extremamente gelado, que é esse o nosso maior embate. Então, 95% dos drinks levam gelo. Então, a água é extremamente importante para que a gente consiga chegar ao coquetel da forma certa, a diluição certa, a temperatura certa. Então, por exemplo, um Manhattan ele tem que sair do Frank Bar a 2 graus positivo. O Dry Martini ele sai entre -4 para um mais alcoólico e -2 para um menos alcoólico. Um Old Fashioned ele tem que sair a 4 a 5 graus do bar. Então, existem tempos de meximento diferentes de coqueteleiras, de mexer o mix inglês. No caso, o Ueda, ele é um bartender japonês de Ginza, responsável por uma onda que foi única na coquetelaria mundial, porque nos anos 90 todo mundo usava mixer pronto, margarita mix, xarope industrializado, tudo industrializado, aquelas vodkas com sabor pronto. E esse cara em Ginza, ele foi responsável por uma coquetelaria artesanal, inclusive de produção de gelo artesanal. E por conta disso, ele tem uma tabela de quantas vezes você mexe a colher bailarina versus o tamanho de pedras de gelo versus temperatura e diluição no final. Então, existe um estudo gigantesco em cima do gelo. O Dave Arnold, no Liquid Intelligence, ele tem um capítulo de 80 páginas só para falar sobre água. Então, é extremamente importante. Então, a gente fala primeiro do tamanho do gelo. A gente serve esses gelões no copo, que parece um gelão de coco, sabe? Esse gelão dentro do copo. O gelo é maior que a quantidade de líquido do copo, sim. E propositalmente. Porque quanto maior o seu gelo, menor a superfície de contato. É vocês pensarem que para preparar uma infusão de aromas, por exemplo, de sabores, no álcool, eu vou pegar a pimenta da Jamaica, a pimenta preta em grão, é um grão mais ou menos assim. Ele tem essa superfície de contato só, que é o círculo em volta dele. Se eu tenho, por exemplo, essa pimenta em pó, eu tenho muito mais superfície de contato e muito mais extração de sabor. Então, quanto menor o gelo... Então, quanto menor o gelo, maior a superfície de contato e menos gelo eu vou colocar dentro, mais gelo eu coloco dentro do copo. Então, maior diluição eu vou ter. Isso não é ruim nem bom, depende do coquetel. Mas quanto maior o gelo, menor a diluição. E aí a gente entra numa parada da química, que eu acho que a galera aí, que é mais nova, tá vendo isso na escola, agora no ensino médio. Que é a entropia versus a entalpia. Basicamente, imagina 25 de março, Natal, aquele caos, aquilo é entropia. É o caos, as moléculas uma batendo com a outra, é quando o gelo começa a derreter. A entalpia é o contrário, é na quarentena 25 de março. Ninguém na rua, aquela paz, aquela coisa estática. E é exatamente isso que a gente trabalha. Então, por exemplo, eu preparei uma margarita, que acho que é um clássico que todo mundo conhece, que é tequila, limão, licor de laranja. Eu bati, mas eu não bati o suficiente, ela saiu quente na minha coqueteleira. Ela vai entrar em contato com gelo abaixo de temperatura, vai começar o caos, as moléculas de água vão começar a se desprender daquele gelo e vão causar uma diluição absurda no meu coquetel. E se eu consigo bater o meu coquetel a uma temperatura próxima de 0 graus, da coqueteleira ele sai geralmente a -4, quando está batido da forma correta, e coloco ele em contato com aquele gelo, as moléculas não vão entrar no caos, elas vão ficar na paz, descansando ali por uns 3, 4 minutos em entalpia. Então, essa é a questão. A gente trabalha todo esse conceito do caos versus a calmaria. Então, a calmaria é extremamente importante para a gente. E dentro da coqueteleira, quando a gente bate o coquetel, acontece o caos. Então, a gente consegue diluir antes para a gente ter uma diluição controlada pelo profissional, para que aquele drink não dilua na mão do cliente demais, como a gente chama de over-diluted. Então, e a gente fala muito sobre essa superfície de contato, que é extremamente importante. Foi o que eu falei. Quanto menor, maior a superfície de contato. Imagine um cubo. Pegar uma coisa quadrada. Esse é meu controle remoto. Ele tem uma, duas, ele é um cubo. Então, ele tem um lado aqui e 4 lados em volta. Então, a superfície de contato é só ela. Agora, se eu cortar esse meu controle em
Em 8 parques, eu faço 8 vezes 8, então eu tenho 8 vezes 6, então eu tenho muito mais. Eu tenho 48 superfícies de contato, então eu tenho uma diluição absurda. E é legal também que esse gelo sempre seja cristalino. Mas por que cristalino? É você pensar que a história do gelo ela começa há 3, 4 mil anos atrás, quando a galera já fazia gelo no deserto. Mas para a coquetelaria, ela importa de 1700 para frente. Porque antes disso, o gelo era para quem tinha dinheiro. Porque quem tinha dinheiro tinha gelo, quem era pobre nunca tinha visto gelo, a não ser quando nevava. Então, eles pegavam o gelo, cortavam dos lagos, guardavam esse gelo dentro de palha, enterrado no chão, ele durava o verão inteiro enterrado. Blocos de 200, 300 quilos de gelo. Eles traziam, por exemplo, do Canadá para os Estados Unidos. Então, só quem tinha muito dinheiro tinha gelo. Esse gelo ele era cristalino já. Aí você fala, pô, Rafael, como em 1700 os caras faziam gelo cristalino sem tecnologia? A questão é, para conseguir o gelo cristalino, a gente tem uma coisa muito simples. O frio ele tem que vir de uma direção só. E tem que criar bem devagar. Então, vocês pensam na minha xícara de café. Minha xícara de café é o lado. Aqui em cima é por onde vem o frio. Aqui por cima é que ele começa a congelar de cima para baixo. Quando ele congela, essas moléculas elas começam a expandir. A molécula de água é a única molécula que, quando ela está sólida, ela é maior do que quando líquida. Então, ela começa a expandir. E com essa expansão lenta, eles não conseguem congelar as impurezas. Eles vão empurrando essas impurezas para baixo. Então, você pensar que o cara ele pegava, cortava o gelo com uma serra dentro de um lago gigantesco, por exemplo, aqueles grandes lagos dos Estados Unidos, cortava, armazenava nesse esquema, ele tinha uma pedra de 200 quilos translúcida, porque a Terra ela age como um grande isolante térmico em volta, não deixando a temperatura vir dos outros lados, ela vem exclusivamente por cima. Esse processo acontece nos lagos, sei lá, desde que a Terra é Terra, desde que ela começou a congelar. Então, é extremamente importante entender esse processo, porque no Frank a gente produz o nosso gelo. Você vai pensar que a gente corta por mês, pensar. E por semana, 500, 200, a gente corta em média uns 200 quilos de gelo por semana, 100, 150 quilos de gelo por semana, então no fim do mês é uma tonelada de gelo que acaba cortando artesanalmente. E a gente usa esse mesmo princípio da terra como isolante térmico. Oi, Carla. Essa foi até uma das perguntas. Perguntaram se vocês fazem primeiro a barra e depois cortam, ou se usa uma forma para fazer os gelos, os cubos. Sim, ó, com a forma, a gente tem algumas formas que conseguem fazer isso, mas são formas específicas. Em casa, com uma forma tradicional, o nosso gelo nunca vai sair translúcido. Por conta disso, a gente tem alguns coolers, aqueles coolers vermelhos de festa de 60 litros, a gente tem 12 daqueles, então a gente enche eles de água, bota nos 3 dedinhos para a borda, coloca eles num freezer a menos 15, sem a tampa. Por quê? Porque o cooler ele age como a terra, como um isolante térmico para... Então ele congela gradativamente, até como eu falei, até, por exemplo, 60 quilos, então ele tem 60 quilos de água. Então a gente usa mais ou menos isso, são 4 dedos, 20 centímetros, e o restante a gente descarta, porque ele vai congelando em volta um pouco depois disso. Mas a gente tira uma barra de 20 quilos mais ou menos, e essa barra a gente corta numa serra fita de açougueiro. Então a gente pega, coloca o nosso aventalzinho de açougueiro, nossa luvinha de açougueiro, e vai lá, e colocar EPI, hein, gente? Coloca o óculos e vai lá, pedra por pedra, pedra por pedra. Então, a gente tem vários tipos de gelo também. Então, tem um gelo maior, que a gente faz uma bola, um lapidar da mão. A gente tem um gelo menor, a gente tem um gelo comprido para copo longo. E aí a gente trabalha com os gelos menores, que é o gelo pequeno, que a gente tem as formas, que a gente faz um gelo cubo para bater o coquetel. A gente não usa gelo de poço, aquele gelo com buraco no meio. É o que eu vou te falar da superfície de contato. Pensa que ele tem a superfície de contato externa e a superfície de contato interna. Então, ele é um gelo muito fino. Ele tem muita superfície de contato que vai causar uma diluição absurda do meu coquetel. Então, a gente produz gelo naquelas formas de silicone. A gente tem umas 200 forminhas. Então, todo dia a gente faz o nosso gelo também. E tem a máquina,
e faz um gelo menor também, bem translúcido, para os coquetéis mais frescos, para água, para gelar coqueteleira, mix inglês, gelar tudo, a gente usa esse gelo menor. Então, a gente tem muito, muito, muito. A gente tem uma produção de gelo gigantesca. E o que é muito legal é que hoje em dia a gente tem empresas que fazem isso pra gente. Você fala, pô, Rafael, mas se eu for trabalhar num bar, eu vou ter que fazer essa loucura que vocês fazem? Não. Tem duas empresas em São Paulo, que é a Ice for Pros e a CPG, que é a Companhia Paulista de Gelo, que eles produzem esses gelos. Então, você manda a sua demanda, seus tamanhos, a quantidade, eles entregam um saco a vácuo no seu bar. Para mim é muito inovador. E a partir desse ano, comprar mais gelo e produzir muito menos, porque além de todos os perigos de contaminação, e por mais que a gente use todos os EPIs, que a gente use todos os equipamentos, que a gente tem uma higiene absurda, o risco de contaminação existe. A gente pode sim se machucar com uma serra fita que corta uma pedra de gelo de 20 quilos. Então, a gente pode se machucar, que ela corta um osso de boi, então imagina o que ela não faz com o nosso dedo. Então, a gente tentou, pensando na segurança do trabalho e em otimizar tempo de profissionais, a gente começou a comprar e a de pensar que preparando a pedra dessa forma que a gente faz é muito mais bonita, muito mais lúdica, só que tem um custo de R$ 4 por pedra, e a gente produzindo, comprando ela da CPG, a gente paga R$ 1,30 por pedra de gelo, é mais barato para a gente. Eu tenho um perco profissional durante 14 horas na minha semana. E no bar é muito importante, como eu falei para vocês, a temperatura do coquetel. É muito legal que a temperatura do coquetel ela influi muito. E o Dave Arnold, que acho que é, para mim, o teórico mais importante da coquetelaria, ele fala que um Manhattan a -2, um Manhattan a 0 graus e um Manhattan a 2 graus completamente diferente. Um Manhattan é um coquetel simples, que leva bourbon, que é o whisky americano, de milho, vermute e bitter aromático, aquele extrato aromático que a gente usa algumas gotinhas. Então, é de se pensar que a temperatura é extremamente influente nessa brincadeira. Então, se o coquetel está muito gelado, você perde vários aromas num coquetel simples como esse. Porque o frio ele disfarça o sabor. Só aquela tequila ruim que a gente toma normalmente nos open bars da vida, porque ela está sempre gelada e porque ela vem sempre com limão. É para disfarçar aquele sabor ruim. Então, quanto mais frio, menos sabor a gente sente. Então, o Manhattan ele tem que estar a 2 graus para você conseguir sentir cada nuance, cada leveza, cada toque daquela taça sem gelo e você sinta a evolução do coquetel conforme a temperatura. Então, há pouco tempo atrás eu era o louco do termômetro. O coquetel saía do bar, eu pegava o meu termômetro laser, colocava em cima do coquetel e via se estava na temperatura certa para ser servido. Então, é maluco isso, é muita noia. É sim, mas é extremamente importante para que a gente tenha a experiência final do cliente. É a mesma coisa se você for no Evai, para mim eu acho que são os melhores restaurantes do Brasil, e o Juju, acho que são melhores que muitos restaurantes. Eles têm todos os termômetros, a carne dos caras sai a 89 graus. A salada sai a tanta temperatura. É extremamente importante a temperatura, tanto na gastronomia quanto no bar. A gente trabalha temperaturas diferentes, mas é extremamente importante isso. Rafa, só antes da gente passar desse assunto de gelo, tem mais algumas perguntas aqui. O pessoal está perguntando em relação à decoração do gelo, se ainda se usa, se é possível fazer, né, o que que você pensa em relação a isso? Decoração de gelo, tipo aquele cisne. Eu acho que é tipo colocar alguma coisa dentro do gelo para decorar, flor, frutas, acho que mais nesse sentido. Sim, porque aqueles gelos, aqueles cisnes de gelos eu acho lindo, maravilhoso, nunca fiz. Acho que no Brasil não rola muito. Muito difícil, não quero. Tem que ter, temperatura e tal, mas esses gelos com coisas dentro, eu acho legal pra caramba, eu acho muito maluco. Lá no Frank eu não trabalho, porque dá um trabalho absurdo para fazer tudo isso. Mas essa marca, Ice for Pros, por exemplo, caras são gênios. Eles criaram, por exemplo, um gelo defumado, no qual eles não usam água defumada, porque a água defumada pega cor. Então, eles defumam o gelo a frio para que na superfície do gelo tenha aquele aroma inicial defumado. Eles têm um gelo que eles lançaram no Dia dos Pais, dos namorados,
e vinha com umas rosas dentro, umas mini rosas centralizadas. Então, eu acho bem bonito, eu acho bem elegante, mas acho que a gente tem que saber usar bem isso. Então, um gelo saborizado é legal, mas ele pega a cor, você vai saborizar ele com o quê, né? Então, se você for usar um suco, ele tem uma taxa de diluição e de derretimento muito mais alta por conta da frutose, dos ácidos, do que o gelo normal. Então, é de se pensar. Eu acho legal. Eu usava no coquetel meu muita granita, então eu tinha uma granita de pepino. Eu pegava o suco de pepino, congelava e raspava com um garfo e servia em cima do coquetel. Eu acho maravilhoso. Eu acho que toda tentativa é válida, verdade. E mais uma perguntinha em relação a ferver a água antes de produzir o gelo. Se isso ajuda a deixar o gelo mais translúcido, né, mais transparente aí, do que fazer com a água normal, água da torneira, enfim. Olha, eu já fiz esse teste e é lorota. Mas é sempre bom ferver a água por ferver a água, se não for filtrado. Sempre bom pela questão sanitária, né? Que a 90 graus não sobrevive quase nada, né? Então, não muda, porque o que fazem as bolhas, as impurezas do gelo, é que eu não tenho mais outra geladeira, que o gelo é diferente, mas eu ia mostrar para vocês, porque aquelas impurezas que ficam bem no centro do gelo, aquilo são os minerais da água. Então, quando você ferve a água, você só tira os gases. E você tira a água, os gases voltam. Então, não. O que dá aquelas manchinhas são os minerais. Então, para você conseguir tirar aquilo com a água diretamente filtrada, tem que ser aqueles filtros Rochizak gigantescos das cafeterias que eles filtram a 0,00001 cômetro de impureza. Então, ferver não adianta, é só por uma questão sanitária mesmo, se a água não for filtrada. Se for filtrada, não precisa ferver. O que faz o gelo ficar transparente mesmo é esse isolante térmico. Então, para fazer em casa, você tem um freezer. Um freezer normal de uma geladeira, você pega um coolerzinho daqueles pequenininhos de 15 litros, enche ele de água, higieniza bem, enche ele de água filtrada, coloca na geladeira por 2 dias. Aí você vai olhando, vai criando umas camadas. Com o flash do celular, você vai vendo as camadas se formando. E antes de congelar o centro, que é onde ficam as impurezas, vocês tiram e lapidam ele. Vocês vão ver que vão ter uma barra 100% translúcida na sua frente. Legal. E mais uma pergunta em relação a gelo é se vocês usam algum gelo com água de coco, por exemplo, né? Base dele sendo água de coco para algum coquetel específico. Legal, eu gosto bastante do gelo de água de coco, porque a água de coco tem um sabor maravilhoso. Só que no Frank a gente não usa. Eu usei num campeonato, nesse campeonato do Chivas Masters de 2019. Eles pediram um coquetel que tinha a ver com as minhas origens. Hoje eu tô até de origem, tô de Vida Louca Brasilândia, que é o time de futebol de lá. Não moro mais na Brasilândia, moro aqui na Vila Leopoldina, mas para falar sobre as minhas origens. E eu falei que na quebrada da onde eu venho, todo mundo bebe uísque com água de coco, que é bom gostoso. Então eu usei o gelo de coco, usei o Spot, o Chivas Extra, que é um uísque envelhecido em barris de Jerez, que é um vinho espanhol. Cinar, que é uma bebida da quebrada, que todo boteco tem o Cinar, é a minha bebida predileta. E esse gelo de coco e o chocolate Ruby Rose da Calebu na borda. Então eu usei e eu acho muito legal. Eu não acho uma ideia errada usar o gelo de coco, mas não sendo aquele gelo de coco que a gente compra a caixinha e coloca no freezer. É legal comprar um coco, furar, extrair a água, colocar nas forminhas para conseguir usar um gelo com sabor não industrializado. Bacana. E só para a gente, acho que encerrar essa questão de temperatura e gelo, qual a importância da temperatura do copo ou da taça numa bebida? Que algumas Isso é legal. bebidas vocês gelam primeiro o copo para depois servir, né? Isso é legal. Vou mostrar até para vocês que eu deixei aqui. Isso é legal pra caramba. Essa taça, ela tá. Acabei de tirar do meu freezer. Então eu sempre tenho no meu freezer uma tacinha gelada. Por quê? Porque você pega uma. Deixa eu guardar a taça aí. Porque se você pega a taça quente, ela vai ter uma transferência de temperatura para o seu coquetel. Então, você pegou o seu coquetel, bateu ele está na temperatura perfeita, a menos 4 graus. Aí você serve numa taça que acabou de sair da máquina de lavar copo. Já era, o coquetel vai chegar morno na mesa para o cliente. Então, isso é extremamente importante. No Frank, a gente tem uma geladeira expositora, aquelas de sorvete,
a menos 22 graus, que a gente guarda todas as taças do bar. Então, todas as taças do Frank Bar são geladas a menos 22 graus. Eu sirvo meu coquetel a menos 4. Coloco ele na boqueta para o meu garçom levar. Até ele chegar na mesa, ele está na temperatura ideal. Todas as taças têm que ser geladas. O copo mexedor, o mixing glass, tem que ser gelado. A coqueteleira tem que ser de inox, porque a de vidro tem muita transferência de temperatura. Então, o inox ele tem uma transferência menor e mais rápida. Então, tudo tem que estar muito gelado no bar. E é muito legal que as suas bebidas para alguns coquetéis, por exemplo, coquetéis mexidos também estejam gelados. Então, nossos vinhos para o Dry Martini, eles também ficam nesse mesmo freezer a menos 22. Então, todos os dias estão extremamente gelados. Beleza, obrigada, Rafa. Acho que por enquanto é isso de dúvidas que a gente tinha. Legal, que bom. O próximo slide, eu venho falar um pouco da hospitalidade, que eu acho que é a nossa arte, é o que a gente domina. Na foto está o Gil, que é o nosso chefe de fila, nosso chefe de garçons, é o cara que comanda o salão, o maestro. E eu me inspiro muito no trabalho do Gil. O Gil, ele tem uma coisa que eu acho que eu nunca vi ninguém fazer tão bem, que é falar não. O cara, ele fala não com um sorriso no rosto e com tantas alternativas depois daquele não, que aquele não você nem sente. Porque ele fala, não tenho esse, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, essa arte de falar não é maravilhosa. Eu me inspiro muito no trabalho do Gil, porque ele é um anfitrião incrível. E eu sempre lembro para todo mundo, porque nessa vida todo mundo já vai fazer uma extra de garçom em algum momento. Então, quem conduz o atendimento é o garçom e não o cliente. Então, quem manda naquele atendimento é a gente que está lá para indicar as coisas. Nós somos os especialistas, os detentores de todo esse conhecimento. Então, a gente está lá para guiar o nosso cliente dentro do nosso menu e para satisfazer as expectativas dele. Então, no Frank, por exemplo, a gente tem o nosso novo menu que a gente lançou mês passado. É um menu que é um passeio nos 5 anos do Frank Bar. A gente já lançou 6 menus, que esse é o nosso sexto. Então, só são 12 coquetéis da nossa carta. A nossa carta é gigantesca, mas é de texto, informações. E só são 12 coquetéis. E todos os outros clássicos, por exemplo, só de whisky, por exemplo, eu devo ter uns 85 rótulos. Eu só tenho 12 coquetéis na minha carta porque eu preciso de 85 rótulos só de whisky para eu reproduzir qualquer clássico do mundo. Então, chega lá no Frank, você tem... Oi, Carla? Uma das perguntas também é: quantas receitas de coquetéis você tem memorizadas? Ixi, é que assim, é muito louco. Compara com a época do manifesto. Eu vou falar um negócio para vocês. Esse negócio de receita memorizada é muito louco. E eu acho que eu devo ter. Eu comecei a preparar as fichas técnicas de todas as receitas que eu sei. Só Manhattan eu consegui fazer umas 14. Só que na hora que a gente tá ali atrás do atendimento, a gente lembra uns 3 só. Porque o tic-tac começa a entrar em conflito. Mas eu coloco em média de uns 300 a 400 coquetéis na cabeça, assim. Eu acho que em média é isso. E a gente coloca lá no bar que tem mais 3 garçons. Então a gente coloca uns 500 coquetéis aí, sabe, na noite, assim. Então o cliente vai lá e grita, eu quero um Gin and Italian. Ninguém nunca ouviu falar nesse coquetel, a gente tem que saber. Eu quero um 20th Century. Nunca ninguém fez um 20th Century no Brasil. Eu tenho que saber esse coquetel para poder pelo menos falar não para o cliente que eu não tenho o ingrediente. É isso, Legal. acho que consegui saber. Legal. Foi, salvou. Conseguiu. E Acho é que a o que eu gente falei. ficou abestalhado com essa quantidade, por isso que todo mundo ficou mudo. Não, mas Tinha é travado. legal. É você pensar, por exemplo, só de molhos. Quantos molhos você sabe? Você sabe em 30, 50, 60 tipos de molhos diferentes. Só de holandês deve ter umas 6 receitas na cabeça, sabe? Então é a mesma coisa. Eu acho que a gente não para pensar nisso, né? Por isso que a gente quando escuta o número, a gente se assusta um pouco. Exato. E é isso. E é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, só de molho de tomate, eu, por exemplo, tenho umas 4 receitas diferentes. Vocês devem saber que estão mais dentro dessa cozinha. Também umas 30 mil receitas. O Luigi, então, deve saber 200 mil receitas, né? Então, é mais ou menos isso. Mas eu sempre falo pra galera, que eu falei lá no começo, que
50% é conhecimento, é trabalho, é background, o resto é hospitalidade. Quantas vezes a gente não foi naquele restaurante que a gente comeu uma batatinha meio murcha, a pizza tava ok, tava só gostosa, mas o garçom era o cara mais legal do mundo, o cara trazia uma cerveja mais gelada, tinha um papo super interessante, um super cordial, aí que você voltou quantas mil vezes para esse... Quantas vezes você já não... Acho que eu saí daqui. Quantas mil vezes vocês já não saíram daquele restaurante e falaram, nossa, eu vou voltar aqui com certeza. Certo, gente? Caiu aqui. E vocês voltam para aquele ambiente. Os 10% do garçom, sim, são mais do que justos, porque o cara ele faz todo esse trabalho para a gente, que a gente não pode fazer de vender. No bar é diferente, falo da cozinha, que no bar a gente, além de ser o cozinheiro, de executar tudo, a gente ainda tem que lavar o bar e atender o cliente. Então, e lavar bastante louça, então são várias funções, mas é só hospitalidade, gente. A hospitalidade ganha o mundo. Então, agora com essas máscaras todas, a gente não consegue sorrir para o nosso cliente, então a gente tem que sorrir com os olhos, ser super 1000 vezes mais cordial para que ele entenda isso. Então, o nosso trabalho é maravilhoso, o nosso trabalho é incrível, o nosso trabalho é arte, o nosso trabalho é trabalho braçal, onde glamourizar muito, é um trabalho braçal, é um trabalho exaustivo, é um trabalho pesado, mas o garçom que vende para a gente. Então, antes, quando vocês começarem a trabalhar em cozinha, não sei quem trabalha aqui, antes de começar aquela treta garçom e bar, garçom e salão, vamos dar atenção para os garçons que eles estão sob a pressão lá, né? Tipo, por exemplo, eu soltei um drink errado, o cara não gostou, quem vai ouvir vai ser o garçom, não vou ser eu. Então o cara tá na pressão da pressão da pressão, que é uma pressão diferente da nossa, diferente do cozinheiro, ele não tem que olhar para a cara. A pressão ali é da cozinha, do chefe gritando na orelha. Mas acho que é isso, de hospitalidade é isso, gente, de verdade. Se tiver alguma dúvida que vocês têm também sobre hospitalidade, se querem acrescentar alguma coisa, que eu acho que é bem legal, todo mundo tem experiências, eu acho bem interessante também. Café. Então é isso, gente. Então vamos para o próximo slide, que eu acho que é o slide mais tenso, que da última vez a gente perdeu mais tempo nele. Eu acho que é a parte mais importante de se trabalhar na madrugada, de se trabalhar com cozinha, de trabalhar com restaurante, é o alcoolismo, principalmente, uso de drogas secundárias, mas é o alcoolismo. Porque nesse momento agora da minha folga eu estou tomando um café com vocês, porque por mais que minha geladeira tenha várias cervejas, então eu acho que o momento de trabalho é um momento de trabalho. E as únicas profissões que declaradamente bebem quando trabalham é bartender, cozinheiro e garçom. E é uma cultura da profissão. Porque, primeiro, normalmente se trabalha em restaurantes de double shift, que é jornada dupla. Então, se faz o almoço, para-se 3 horas e volta para o jantar. E no Brasil isso não é tão comum, mas na Europa é uma coisa mais normal do mundo, double shift. Então a galera faz o quê no intervalo? Vai tomar uma breja. Aí ali durante o trabalho toma um shot, toma alguma coisa depois, sai do trabalho, sempre bebe. É um negócio maluco, porque o bartender em si, ele é o cara que está exposto ao álcool durante toda a jornada de trabalho. Da hora que você entra no bar, você colocou a sua gravatinha, bateu o seu ponto, você está exposto ao álcool a hora que você sai de lá. Então, eu, por exemplo, eu tenho, sei lá, 200, 300 garrafas nas minhas costas, mais, sei lá, quantos tipos de na geladeira, mais vermute. Eu posso beber qualquer coisa, mas é um problema. Imagina se eu bebesse todos os dias, se eu tomasse shot toda vez que eu ficasse nervoso. Porque a pressão, o álcool é uma válvula de escape para a pressão. Você tá trabalhando pra caramba, tá naquela correria, você não aguenta mais, vai ali no cantinho. Plau! Tomei um shot. Já era, o álcool relaxa, o álcool tira a pressão, ele te deixa momentaneamente mais atento, que depois vira um desastre. Mas, e principalmente porque eu não funciono quando eu bebo. Se eu bebo, trabalho, eu não funciono, sei juntar as duas coisas. Mas eu acho que essa cultura que está permeada na gastronomia e na coquetelaria, principalmente, é um absurdo você pensar que eu sirvo um shot para o meu cliente como um presente, né?
cara tá no meu balcão, eu sempre tiro um shot para ele, com alguma coisa ou alguma bebida que tá com infusão que tá sobrando, alguma bonificação que a gente ganhou, a gente sempre dá uns presentes para os nossos clientes. E os clientes sempre falam, você não vai tomar o seu? Eu falo, como assim? Que é a cultura do bartender sempre beber para os clientes. Eu sempre falo para todas as pessoas que trabalham comigo, a festa não é para a gente, a festa é para os clientes. A gente está nessa festa, está trabalhando. E é muito, muito complicado lidar com isso. Eu conheço vários bartenders famosos, de verdade, caras que estão no auge do trabalho aí, que caras perderam vários empregos, várias oportunidades, e ficaram bêbados. Conheço o bartender, esse reality show bar aberto agora. Eu achei horrível o cara ganhar com uma caipirosca, mas tudo bem. Cara, de apresentar esse bêbado, sabe? Ele era um gaiado e ele não conseguia, tipo, nem na hora de apresentar lá, ele não conseguia fazer o papel dele, de tão bêbado que ele estava. E, enfim, é isso que eu falo para vocês, a gente está sempre exposto ao álcool. Se o álcool fosse proibido, eu seria o traficante. E já foi proibido em vários momentos, como foi proibido em 1929 nos Estados Unidos. E por ser uma droga, tem que lembrar que o álcool é uma droga lícita. Uma droga que a gente tem um fácil acesso, é uma droga que a gente consegue, a todo momento a gente consegue tomar. Eu comecei a beber com 14 anos. E a legislação me proíbe beber até os 18. E é uma maluquice isso, você pensar que é tão fácil o acesso ao álcool. Todo mundo tem esse acesso, e aí quem trabalha no ramo de gastronomia sempre tem dentro da cozinha aquele Domec para flambar as coisas. Você toma um shot daquele Domec, que é para flambar todo dia, além do prejuízo que você vai dar para o seu patrão, além do prejuízo, o acidente que você pode causar dentro de uma cozinha, porque a gente está trabalhando com faca, calor, mandolim que arranca dedo, descascador que arranca pele, que são os maiores perigos. Um copo quebrado dentro da pia pode causar cortar o pulso, você perde um movimento da sua mão, você nunca mais trabalha por conta de uma imprudência de alcoolismo. Então, uma coisa que eu defendo muito junto com outros bartenders, a nossa área ela é uma área meio diferenciada. A gente é sempre colocado de lado. Né? Exato, não é só pensa, mas pensa a cozinha também. A cozinha pra caramba também. pra caramba. E é maluco, né? Eu ia falar do registro em carteira. Quantos bartenders não são registrados como garçom, atendente de balcão? Porque a gente não é sindicalizado. O sindicato que a gente tem é um sindicato patronal, dos donos de hotéis, dos donos de restaurantes, não dos profissionais. Então a gente não tem direito quase nenhum. É a mesma coisa do cozinheiro. O cara executa um trabalho de padeiro, ele é registrado como auxiliar de cozinha. O salário de auxiliar de cozinha é 1.200. O piso do padeiro é 3.000 reais. Então a gente tem essa discrepância, porque a galera não respeita a nossa profissão. E por conta disso, por estar expostos, por exemplo, ao álcool diariamente, eu coloco que o bartender ele deveria ter um auxílio psicológico obrigatório pelas empresas para a gente entender e conseguir lidar com essa exposição nossa ao vício. A gente tem um estresse e uma pressão ridícula durante a noite que a gente trabalha, então é o comandeiro pulando comanda, aquelas comandas com 8 drinks cada uma, o garçom cobrando o drink de um lado, o cliente querendo falar com você, aí tem um cara bêbado ali no canto, aí o seu bartender cortou a mão e tem que sair para fazer um curativo. Então, essa pressão a gente acaba descontando no álcool, então tem que lidar também com isso psicologicamente. Então, a gente entra nessa mesma esse mesmo pensamento. A gente lida com pessoas a todo instante e é extremamente exaustivo falar, sei lá, 300 vezes boa noite durante uma noite, explicar um cardápio, ter aquele texto batido, por mais que não seja batido, seja orgânico, é extremamente cansativo. Tudo isso além de todas as condições insalubres que a gente já conhece. O balcão é baixo demais, o sapato de segurança não existe, a gente está mexendo numa serra-fita sem a luva de Kevlar, enfim, a gente já conhece, a gente não tem uma pedra para amolar a faca, é o negócio que eu falo, pedra, faca mal amolada é o que mais corta dentro, é o que arranca dedo. Faca amolada não corta dedo, porque faca amolada você precisa fazer força. Então a gente não tem os equipamentos de qualidade e isso também entra nessas condições insalubres que a gente acaba descontando no quê? Cortei o meu dedo, filha da puta, não sei o quê, e toma um shot. Então tudo isso
tem que ser extremamente discutido, porque a nossa área ela tem esse costume do álcool e do uso de drogas, a gente não precisa falar, né? Que eu acho que um leva ao outro. Então, quanto mais você bebe, mais você precisa de um aditivo para se manter acordado ali atrás daquele balcão. Então, a galera abusa. Acho que a Carla trabalhou comigo com um bartender, o cara era doidão. O cara sumia de 15 em 15 minutos para ir no banheiro, né? E voltava, parecia que ele ia derrubar o bar. Então, é maluco isso, de verdade. Isso é uma cultura que a gente tem que mudar agora, uma coisa que a gente tem que transformar para que não seja corriqueiro da nossa profissão. Imagina que triste eu chegando para falar sobre a minha profissão, agora já acho que eu sou um pingaiado, um bêbado. Ah, você bebe todas lá. Não é isso, tá? Eu estou trabalhando, eu sou um profissional. E é a mesma coisa vocês, sabe? Tipo, ah, mas vocês estão lá no bar, vocês não tomam vários drinks. Não, cara, a gente tá trabalhando. E, enfim, eu deixo essa reflexão para vocês pensarem de verdade e essa exposição diária ao álcool de profissionais de alimentos e bebidas é um problema que não é discutido em nenhum fórum, não é discutido em nenhuma página da internet, não é discutido. Talvez um ou outro grupo de bartender aqui do WhatsApp, mas é muito pouco falado. E tem um camarada nosso, que é o Diogro, ele foi campeão do World Class de 2017. E ele é um bartender que não bebe, ele está há 2 anos sem tomar um gole de álcool, ele experimenta os drinks, claro, óbvio, ele não bebe por recreação. Então é possível ser um bartender e não beber? Sim, é possível, cara. É extremamente possível você diferenciar, você dar um ingrediente, você dar um ingrediente para usar em tal coquetel, experimentar um coquetel após finalizado para entender se está equilibrado. É muito diferente de você beber por recreação. Então, esse cara é um exemplo que eu deixo para vocês também. Ele tem um projeto que é um drink a menos, né? Que ele pega, ao invés dele você falar, ah, e a saideira? Vamos pegar a saideira, você comprar mais um coquetel, ele fala para você não tomar esse tipo de coquetel e doar esse dinheiro desse tipo de coquetel para uma instituição que ajuda pessoas trans em situação de vulnerabilidade. Então, eu acho incrível você transformar o alcoolismo numa coisa boa. Porque o álcool é uma droga, drogas são recreativas, só que tem que ser usado com sabedoria. O Kennedy Nascimento mesmo, que é um bartender bem famoso, ele fala, só beba em momentos felizes, porque a vida é 90% de momentos tristes. Eu vou beber. Toda vez que você ficar triste, você vai beber a todo momento da sua vida. Então, eu só falo tudo isso, é tenso, a gente estava mó leve falando, mas eu falo essa coisa mais tensa para a gente abrir um pouco os nossos olhos para essa droga, que eu acho que é a droga que mais mata no mundo, que é o meu trabalho vender essa droga, mas é a droga que mais mata no mundo, de longe, é o álcool. Então, acho que a gente tem que fazer essa reflexão sempre, sempre e sempre. Rafa, temos duas perguntinhas aqui que eu acho que são bem importantes e uma delas vai bem de encontro ao que você falou agora, né? O barman, ele tem alguma autoridade ou ele tem alguma indicação aí dos patrões em relação aos brindes aos clientes? Como é que funciona isso? Então, na verdade, a gente gosta de servir esses shots para os nossos clientes, que a gente tem essa cultura no Frank Bar. Então, sentou no balcão, antes de você ir embora, você vai tomar alguma coisa, alguma novidade, mas a gente não serve qualquer coisa, né? Então, não vou pegar um coquetel com rye whisky, calvados, estrega, só aí de ficha técnica já me deu R$ 65, né? Então, eu vou usar aquelas coisas que eu tenho em estoque, por exemplo. A gente fez muitas infusões para a carta passada. A gente ficou vários meses fechados por conta da pandemia. Todas essas infusões estão lá paradas nos seus saquinhos a vácuo olhando para mim. Então, o que a gente faz? A gente usa bastante casca de laranja, mas não usa muito suco. A gente usa um pouco coquetéis o suco da laranja. Então, esse suco é muito abundante, então, geralmente, a gente usa esses insumos que estão aí, que está parado, uma coisa que a gente ganha uma bonificação, que a gente ganha muito, tá? Então, por exemplo, a gente compra R$ 15.000 de uma marca por mês, essa marca, em algum momento dessa jornada, dessa parceria, manda uma caixa de bonificação para a gente, 12 garrafas. Então, a gente usa essas garrafas com um custo muito baixo, que a gente quer fidelizar esse cliente. Esse investimento que a gente faz de usar essas bebidas, além de girar o nosso estoque, a gente cria essa coisa da hospitalidade, né? O cliente que ganhou um experimento, uma prova de algum coquetel gratuitamente, assim, sem pedir, sem nada, porque o garçom ele me deu, porque o bartender pediu. Então, um cliente, por exemplo, ele gastou, como a gente já teve casos, R$ 3.000 numa mesa. Nesse cliente a gente sempre manda um shotzinho, manda alguma coisa, não cobra as águas, que acho que é uma cordialidade também. Então é mais para ser cordial.
E eu que defino geralmente o que vai sair, o que pode ser shot. Os bartenders sempre perguntam para mim o que a gente pode servir. Porque eu não acho que é uma autoridade, que eu não gosto de trabalhar com esse negócio de autoridade, de hierarquia. Eu acho que é o bartender que tem mais experiência, é o que tem que estar lá na frente, é o cara que sabe mais, é o cara que tem maior conhecimento. Então, eles sempre me perguntam de verdade se eles podem fazer assim, o que eles podem fazer, eu vou servir um assim. Se ele quer fazer um agrado mais caro para o cliente, a gente sempre conversa, vê o que tem em estoque. Então, a gente gira estoque. Esses shots, esses presentes, esses brindes que a gente dá para os clientes, é para girar o nosso estoque, girar o que a gente tem perdido e para não gerar desperdício. Porque ao invés de jogar um suco de laranja, de abacaxi no lixo, eu mando para esses clientes. Então, eu não jogar fora. E servir um shot, eu acho que eu prefiro servir um shot para o cliente. Com certeza. Vou te fazer mais uma pergunta, mas vou te dizer que temos mais 15 minutos, tá? A Tá próxima tranquilo, não pergunta, tranquilaço. ela fala um pouquinho sobre o que você acha, né? Se é possível fazer versões de coquetéis famosos utilizando bebidas em versões mais populares, né? Essa troca de ingredientes, o que que você pensa sobre isso? Ah, eu amo. Amo essa troca. Eu acho que a gente tem que popularizar a coquetelaria. Lá no Frank, a gente vende uma coquetelaria de vanguarda, que é uma coisa que não é popular, porque a gente pensa que para a indústria da bebida, por exemplo, a Pernod Ricard, que é dona de várias marcas como Absolute, Peter, várias outras marcas, o Chivas, Ballantines, eles ganham dinheiro em venda de gôndola de mercado. Ganham dinheiro vendendo em mercado, ganham dinheiro vendendo pela internet, ganham dinheiro em festivais de música, e não com coquetelaria, que o mercado da coquetelaria para essas marcas é 5% no máximo. Então, eu acho que sim, a gente tem que popularizar. Eu fico super feliz quando eu vou num bar lá na freguesia do Ola, na Brasilândia, tem um Negroni, um gin tônico. Eu falo, cara, chegou aqui. Aí o cara usa um gin barato. Lógico, o público-alvo dele não é um cara que vai poder pagar R$ 50 no hotel. O cara que pode pagar 20. Eu acho que sim, eu acho que é o meu trabalho, o trabalho do Diogo também é esse bartender é popularizar a coquetelaria. Na quarentena, eu tive um projeto que eu fiquei meio sem grana, comecei a levantar um dinheiro com investimento de algumas marcas para conseguir um capital para girar aqui a minha casa, pagar meu aluguel. E a gente popularizou tudo, então eu tenho versões de Old Hickory que eu usei para tudo. A garrafa de para tudo custa R$ 11. Negroni, Campari custa 35, mas o Snar custa 17. Então, sim, a gente pode usar um vermute de 100, como a gente pode usar um cinzano de 25, que é tão bom, não tão bom quanto, mas um vermute diferente. Mas é um vermute muito bom. Então, eu acho que sim, tem que popularizar, tem que usar muito mais a cachaça em tudo, muito mais a cachaça que eu falei do bar aberto, o cara ganhou com a caipirosca. Não, ele tem que ganhar com a caipirinha. Então, sim, eu sou super a favor da popularização e da troca de ingredientes para ingredientes mais baratos, para ingredientes de pequenos produtores, para ingredientes da estação e principalmente para ingredientes brasileiros. Perfeito. Foi muito claro. Maravilha. Aqui no próximo slide também eu quero falar um pouco da cultura do bar, que eu acho que é importante. A cultura do bar, eu acho que é algo único. E o Brasil, ele segue um caminho bonito, um caminho está começando agora na coquetelaria de verdade, mas a gente está começando há 20 anos, e há 20 anos a gente correu atrás dos 300 anos e o mundo já vinha desenvolvendo essa alta coquetelaria, que sempre se teve coquetelaria no Brasil. Todo mundo já leu o Curtiço, por exemplo, e no Curtiço está escrito que o João tomou um shot de Paraty com caju. Isso é coquetelaria, você está harmonizando o caju com a Paraty. Paraty é cachaça, né? E aí é o estilo de cachaça. Então, a coquetelaria sempre existiu. Batida de coco, rabo de galo, Maria Mole, bombeirinho, caipirinha, pinga com limão, Campari com laranja. Isso tudo é coquetelaria. E sempre existiu, mas a gente nunca correu atrás de valorizar esses coquetéis como em outros países, na Europa, Estados Unidos. Eles já fazem tem essa cultura há quase 200 anos. Então, a gente está na maior cidade do hemisfério sul do globo, a terceira ou quarta cidade mais populosa do mundo, e a cidade mais cosmopolita do hemisfério sul do globo. Então, é você pensar que a gente consegue tomar um coquetel às 3 da manhã na sua casa, a gente consegue, hoje não, por conta da pandemia, mas antes disso a gente conseguia sair de casa e às 10h30 da noite comer um sushi, às 4 da manhã tá lá no Estadão comendo uma feijoada. Então, isso eu acho extremamente lindo na cidade de São Paulo, que a gente tem
a indústria da hospitalidade, que foi a mais afetada com o Covid, é a maior do mundo, e eu acho que São Paulo tem a maior indústria gastronômica do mundo, porque é muito grande. Então, eu vou falar dos bares, na verdade, não vou falar da indústria gastronômica, senão eu vou perder mais uma hora falando só de restaurante. Então, junto com a gente nessa lista dos 100 melhores bares do mundo, a gente tem o Guilhotina, que é o 15º, por essa lista, claro, o melhor bar do mundo. Então, uma conquista única, pela primeira vez na história da coquetelaria brasileira, a gente teve um bar entre os 50 melhores e entre os 20 melhores bares do mundo. E a gente tem o Subastor, e eles fazem um trabalho maravilhoso com os biomas brasileiros na coquetelaria. Eles vão procurar os pequenos produtores, eles vão atrás, eles vão na selva colher as coisas deles. Então, é o Subastro, que é o 51º bar do mundo, e a gente que é o 96º. Então, são 3 bares na lista dos 50 bares do mundo, 100 melhores bares do mundo. São 3 bares que executam um trabalho completamente diferente. O primeiro à esquerda é o Guilhotina e o abaixo dele é o Subastor. Aí a gente tem esse relacionamento com a indústria, que é extremamente importante a gente conversar com a indústria. Não fala a indústria só marcas grandes como Pernod Ricard, como Diageo, que é dona do Tanqueray, e Pioch e afim. Não fala as pequenas marcas, as pequenas cachaçarias. Isso é o relacionamento com a indústria. A gente tem que estar muito bem relacionado com essas pessoas que produzem o que a gente vende, para a gente estar bem inteirado, para a gente conseguir mostrar para o nosso cliente que a gente domina esse assunto. Então, tem os novos bares. Então, antes da pandemia, era um negócio que eu falava, que se abria um bar de coquetelaria a cada semana em São Paulo, e isso não era uma mentira. Tinham muitos bares novos. A gente tem aqui embaixo, do lado do Subastro, a gente tem o Fel, que é esse que tem a coluna gigantesca meio azul. Esse, para mim, é um dos bares que se executa a coquetelaria clássica da melhor forma possível. E é um bar muito novo, se tem 2 anos, então tá florescendo. A gente tem a Orrego, que é maravilhoso, a gente tem o Pi, Caledônia, que é um bar inspirado em whiskies. Os caras importam rótulos que ninguém tem. Então, essa cultura dos bares novos, mas a gente tem os clássicos, que a gente não pode esquecer, que é o Pandoro, né, onde nasceu o Caju Amigo, que é um dos drinks mais clássicos da história. A gente tem o Riviera, que já está nos seus 70 anos de existência, por altos e baixos de mesa de plástico na calçada, a alta coquetelaria. E a gente tem o Boca de Ouro, que eles conseguiram, nos últimos 20 anos, eles imprimiram um clássico, que já virou um clássico brasileiro, que em qualquer bar é obrigatório o bartender produzir, que é o Macunaíma, que é cachaça branca, limão, Fernet, que é um aperitivo de ervas, e açúcar. Uma pinga com limão e Fernet. Que é incrível, que é único, que reflete toda essa coquetelaria e todo o espírito da coquetelaria brasileira. Eu acho legal a gente pensar também que é legal, São Paulo é a cidade mais cosmopolita do mundo, blá, 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 mas o mercado daqui tá estafado, é muito mais do mesmo na cena. Então, é muito coquetel igual, muito bar igual, muitas ideias que seriam muito melhor aproveitadas em outros estados. Então, essa expansão da coquetelaria, ela tá acontecendo. Rio de Janeiro tem vários bares incríveis. Florianópolis está seguindo uma tendência absurda. Eu fui para lá no passado para dar essa mesma palestra, essa aula que eu estou dando para vocês. E, cara, eles estão seguindo um caminho fora do. Eles estão numa ilha, então é tudo muito mais caro. Então, eles estão seguindo um caminho lindo de produto artesanal, produtores locais, destilados locais, que eu acho isso mágico. E a gente o cara preparar aquele rabo de galo, mas aquele rabo de galo bem feito na quebrada onde todo mundo mora. Legal, um camarada meu foi para Itaquera, abriu uma hamburgueria. Lá em Itaquera você tem bons drinks hoje em dia. Na Zona Sul tem que ter um bar também para você tomar um gin tônica bem executado na sua quebrada. Eu acho extremamente importante essa expansão da coquetelaria para o restante do país, a gente sair desse eixo Faria Lima Paulista Centro, expandir para todos os bairros de São Paulo essa coquetelaria mais requintada. Não é digo requintada, eu digo mais refinada, mais trabalhada, um pouco mais estudada. Eu acho que aí eu vou para o próximo slide agora, porque a gente está com um tempinho bem curto, e eu falo pra caramba. A gente tem as tendências para esse ano, que foram todas para esse ano 2020 e 2021, né? Porque esse ano não existiu, metade desse ano não existiu. Então, eu venho falar das tendências. Uma tendência que eu quero aplicar na minha próxima carta, que a gente já está trabalhando, é o minimalismo.
minimalismo, mas não minimalismo preguiçoso, aquele negócio de coloquei um gelo e o líquido. Eu tive preguiça de pensar se ela harmonizava ou não, mas acho que o minimalismo bem trabalhado. O conceito minimalista de ser minimalismo é muito complexo. O minimalismo exige muito trabalho para você conseguir extrair esse sabor. Então a gente vai parar de perder o tempo com as guarnições mirabolantes do Frank para usar esse tempo para nossas produções artesanais e formas eficientes de extração de sabores. Então eu quero um destilador para a próxima carta, não para destilar álcool, mas para destilar água, fazer tirar alguns fenóis de algumas plantas. Eu quero alguns outros equipamentos, um refratômetro para calcular a quantidade de bricks, que é o açúcar dentro daquela bebida, e padronizar os bricks. Para o meu suco de limão ser sempre a mesma quantidade de bricks, se não tiver, eu corrigir com açúcar. Então, essa é uma tendência de minimalismo, mas minimalismo na apresentação, não na execução. O que entra em voga no Brasil, a gente ainda está nessa nova era de ouro do gin. Só que a Europa já está... que a Europa é o nosso mercado referência, e Estados Unidos é a referência que eu tenho como mercado. E eles já estão fugindo disso. Eles estão fugindo do gin, eles estão fugindo da vodka, eles estão fugindo dos whiskies. Eles estão vindo para os espíritos. Espíritos são os destilados latino-americanos, que é a cachaça, o rum, o pisco, tequila, mezcal, a chancha, a tiquira, que é o destilado de mandioca do Nordeste. Anyway, então a alta é isso, mas a alta para a gente melhor ainda é que é regionalismo. A gente é regionalista, a gente tem que usar o que a gente tem por perto. A gente tem, por exemplo, o Cinturão Verde de Mogi, e boa parte dos cogumelos, das hortaliças, das flores, das folhas e dos frutos que chegam aqui em São Paulo são plantadas na Serra do Mar, ali no Cinturão Verde de Mogi. A gente tem a produção de azeitona e azeite na Serra da Mantiqueira. A gente tem na Mantiqueira Paulista a produção de vinho com terroir europeu. Então a gente tem que comprar dessas pessoas que nos cercam, desses pequenos empreendedores. Então isso eu acho que é a maior tendência, é isso que todos os grandes chefes estão fazendo. Eu levo como umas minhas maiores referências é a Janaína e o Jefferson Rueda. Eles trabalham muito bem com esses pequenos produtores, com essas coisas de produzir. Então, o que eu falo, eles têm uma fazenda na qual eles têm 2 espécies de porcos nativos do Brasil. Então, foram porcos que trouxeram da Europa, óbvio, mas que se adaptaram e viraram uma espécie nova aqui no Brasil. Então, é de se pensar que a gente tem que trabalhar dessa forma. A gente tem que comprar... É melhor comprar a banana da terra do Extra ou do tiozinho que vende na feira? Do tiozinho que vende na feira, porque o tiozinho que vende na feira está muito mais próximo. A gente tem esse contato, ele vai olhar para você e vai falar, ó, essa batata tá amarrando, essa banana tá muito ácida. Você ter esse contato com o produtor é extremamente importante. E o menos é mais, que eu acho maluco isso. Menos é mais, todo mundo falando, mas o que é esse menos é mais? O Remy Savage, ele lançou no... Como que é o nome do bar dele, gente? É lá em Londres. Então, mas no bar dele, ele lançou um menu de 2 ingredientes. Cada coquetel só tinha 2 ingredientes. Mas as formas de extração de sabor que ele usou para conseguir esses sabores desses 2 ingredientes é muito. Então, por exemplo, e quais são as formas? Então, você tem um drink, por exemplo, que é a manteiga e o uísque. Mas fala, como que eu vou tomar manteiga e uísque? A gente consegue clarificar a manteiga, e com o que sobra da clarificação, a gente faz uma infusão no uísque, e com a manteiga clarificada, a gente faz um xarope toffee de alguma coisa. Então, a gente consegue trabalhar muita coisa com só 2 ingredientes. Que é o que eu falei, a gente tem que usar o ingrediente por completo. Não adianta a gente comprar laranja e só usar o suco. A casca é a parte mais legal, todo o aroma, todo o gosto, o bagaço, a semente, a gente consegue fazer um extrato, a gente consegue usar tudo. Do abacaxi, da casca à coroa, a gente consegue usar em formas diferentes, a casca, o shape, o miolo do outro. Anyway, de qualquer outra forma, a gente consegue usar, por exemplo, o gengibre, que eu descasco o gengibre para a produção do ginger ale, e com o que sobra da casca dessa produção, eu faço um óleo sacaro, que é um xarope osmótico, que eu adiciono vinagre, coloco shrub, e com bagaço que sobra de tudo, eu consigo fazer uma bolacha de gengibre, gingerbread. Então, usar o ingrediente inteiro, essa é uma das tendências também. E agora eu vou falar dessa coquetelaria pós-pandêmica. Ninguém sabe o que vai ser da indústria da hospitalidade.
ninguém sabe o que vai ser, que já vou linkar com o próximo slide, se já quiserem passar também. Sabe o que vai ser do nosso futuro, porque não tivemos nenhuma ajuda do Estado, nenhum subsídio do Estado nessa pandemia. O Estado simplesmente deu para a gente a única opção: reabram os seus restaurantes e se exponham à doença. Não existiu nenhum apoio financeiro, não existiu um parcelamento de dívidas, não existiu uma linha de crédito especial, não existiu nada. Então, nosso futuro para a área é extremamente incerto. Ninguém sabe o que vai ser do futuro. Eu prospecto que até o fim do ano 30% dos restaurantes e bares fechem por conta de não conseguir manter as dívidas de aluguel, não manter as dívidas de pagamento de funcionários. As galera tá bebendo menos, tá gastando menos, então o ticket médio caiu em 30%, 40%. A gente no Frank recebia muita caixinha de dinheiro dos nossos clientes, a gente quase está recebendo. Então, é um futuro incerto para todos os profissionais dessa área. Eu gosto de deixar aqui sempre a provocação que a gente, sim, tem que se juntar, a gente tem que juntar todos os profissionais de alimentos e bebidas para cobrar soluções do Estado para essa situação que é catastrófica para a indústria da hospitalidade. Então, a gente está... eu visualizo um futuro muito complicado e incerto para todos nós. A gente vai ter que se unir e segurar. Existem vários projetos maravilhosos que estão acontecendo. Eu estava participando do Distância Aproxima da Arbórea com os meus coquetéis, no qual eu doava 10% de toda a renda que eu fazia vendendo meus coquetéis para profissionais em situação de vulnerabilidade. Existe o coletivo Ada Coleman, que são de umas meninas gigantescas da coquetelaria, que elas se juntaram para criar um coletivo no qual elas angariam dinheiro para mulheres da coquetelaria em situação de vulnerabilidade. Pensar que na primeira fase do projeto, 3 semanas, elas captaram R$27 mil para ajudar essas profissionais, pagando um salário mínimo mensal para elas conseguirem sustentar suas vidas, suas famílias, ainda mais que a gente sabe que a situação profissional das mulheres no Brasil, infelizmente, é trágica, onde elas recebem muito menos que os homens para executar as mesmas funções. Então, acho interessante que a gente vem se unindo e todas as ações que aconteceram vieram basicamente dos profissionais. Nada veio da grande indústria, nada veio do governo. A grande indústria não fez nada, o governo não fez nada. Algumas marcas doaram quantias insignificantes, doaram alguns produtos, tipo álcool gel, que é o descarte deles, né, que é a cabeça e caldo, eles deram álcool gel para alguns hospitais, mas nada além disso. Então, a gente vive um momento bem complicado, mas eu acho que é a hora de se reinventar como profissional também. Nesse momento, eu vendo as contas batendo nas minhas costas, o aluguel batendo. Temos duas crianças aqui em casa, eu e minha companheira, 2 crianças pequenas que estudavam em período integral, então todos eles comiam na escola o dia inteiro, só jantavam em casa, então a gente teve que subsidiar mais 4 refeições para essas crianças aqui em casa. Eu me reinventei como profissional e entrei em 2 projetos malucos, que um é o meu projeto autoral, que é esse saquinho, que é com minha companheira, o qual ela é costureira e comunicação, e me ajudou bastante. Então, a gente fez todos esses projetos, ela é modelista, na verdade, né? Então, a gente fez todos esses projetos que a gente unia um conceito artístico junto com os coquetéis, então a gente mandava ele, e eu tô devendo um pra Carla, a gente mandava eles em sacos, você, por exemplo, esse saco, você abria ele virava um centro de mesa. A gente fez um cesto de macramê, em outro momento a gente fez um saco reutilizável. Então, em todos esses momentos, a gente trabalhou com essa coquetelaria mais popular, sempre com cachaça. Eu tive a ajuda da Arbórea, que eles venderam garrafas a preço custo, abaixo do preço custo das vezes. E a gente trabalhar a cachaça, o paratá. Eu tive um outro projeto com a minha companheira de trabalho, que é a Adriana, que foi o At Home Speakeasy. Speakeasy, basicamente, são os bares da época da proibição americana. Aqueles bares que a gente já viu, aqueles vídeos que todo que virava o balcão e já todo mundo tomando leite. Isso é um speakeasy. Na quarentena, nada mais lógico que um speakeasy online. Então, a gente criou um speakeasy online, no qual a gente se reunia com os clientes que compravam esse coquetel com a gente toda sexta-feira, às 8 horas da noite. A gente proporcionava para eles a experiência de um balcão de bar. Então, a gente deu uma playlist,
Eles colocavam lá, davam um play, a gente conversava sobre a vida, trivialidades, coquetelaria, e capital legal, vou te falar que me ajudou a sobreviver na quarentena. Foram esses dois projetos, e não foi só eu que fiz, vários bares fizeram a mesma coisa, e é uma coisa que veio para ficar, né, que é o delivery da coquetelaria. E até antes não se tinha essa coisa de pedir um drink pelo iFood. Hoje em dia já é uma realidade, a gente já pode pedir um drink pelo iFood, e ele chega bonitinho, por exemplo, o nosso do Frank, ele vem bonitinho, com um gelão fechado no saco a vácuo, com a guarnição fresca fechada a vácuo e o coquetel numa garrafinha. É bem legal, é muito, muito maluco. Você tem a mesma experiência que você tem no bar, na sua casa, é muito difícil. Então, o desafio que é para a gente conseguir mandar esse coquetel com qualidade para casa do cliente. E as prospecções que eu tenho para a área no futuro, vai ser um ano muito tenso, o ano de 2021. O ano de 2020 praticamente acabou, o ano de 2021 vai ser bem tenso para a gente, mas é uma área de... Toda a crise abre possibilidades para inovações. Então, quem sobreviver à crise consegue se fixar no mercado, sim, um grande nome, porque sobreviver à crise que virá vai ser bem difícil. E o mais e abre espaço para novas ideias. Então, aquela ideia nova, aquela ideia maluca, esse é o espaço para a gente lançar ela agora. Eu estou numa consultoria produzindo com um bar pequeno que vai trabalhar com coquetelaria descomplicada e charcutaria, que é uma coisa que a gente quase não vê. É uma vermuteria espanhola, o qual a gente vai trabalhar somente com embutidos e conservas de tudo, desde cogumelos a polvos e afins. E uma coquetelaria simples, descomplicada, a um preço baixo, a gente entende essa necessidade do mercado. Então, uma necessidade que a gente vai ter é de baixar os preços. Sim, a gente vai ter uma queda brutal nas nossas vidas, mas eu acho que após a tempestade sempre vem uma calmaria, e essa calmaria vai ser incrível, porque após todas essas ideias que os períodos de crise fazem a gente gerar, porque ser pobre é estar em crise sempre. Então a gente está sempre produzindo coisas para se reinventar, para conseguir levantar um dinheirinho a mais. Então esse é o momento para a gente que é da quebrada, para a gente que está nessa luta para sobreviver, é o nosso momento de conseguir mudar esse cenário, de sobreviver a essa crise. Eu venho para o meu último slide para agradecer a todo mundo que está aqui de verdade. Eu quero primeiramente falar uma coisa que eu acho muito importante. Quando eu entrei na ETEC, aí eu vi o nosso laboratório da ETEC, a gente entrou, quando eu entrei, a gente tinha fogão de casa, sabe? Smaltec. Não era um fogão industrial, a gente não tinha uma estrutura. Eu fui fazer uma visita técnica no Senac. Eu vi o açougue, eu vou falar um palavrão, eu falei bem assim, vai tomar no cu, velho. Porque, mano, não dá pra entender. Os caras tinham um açougue que é maior que a minha casa, sabe? Os caras tinham um laboratório maravilhoso, os caras tinham lagosta a hora que eles queriam, eles tinham todo o material melhor do mundo. E sabe o que eu acho disso? Eu acho que isso te torna um profissional limitado só trabalhar com o melhor material do mundo. O que eu aprendi na ETEC, não tem Senac, tem Le Cordon Bleu que ensine. Eu aprendi primeiro que a gente está lá no maior corre trabalho. Eu trabalhava em 2 empregos quando eu fazia ETEC. Eu estava de manhã, trabalhava à tarde, ainda fazia uns bicos à noite de bar. Então, foi um período sinistro, foi difícil. E a gente que é da luta, a gente sabe como é difícil bater de frente com a galera que tem um dinheiro, que tem um estudo, que tem a condição de fazer um intercâmbio. Mas eu vou te falar, foi difícil, mas eu tô aqui entre os chefes de bar, um dos 100 melhores bares do mundo. Então é possível de verdade, é possível a favela vencer, sabe? E a favela venceu dessa vez. E eu falo isso para vocês porque não menosprezem o trabalho de vocês. Vocês não sei quem é da área, mas quem está começando, você está começando, é difícil mesmo, você vai errar muito. Os chefes, eles têm uma cultura escrota de tratarem mal quem está chegando, de tratar mal o estagiário. Então, vocês vão segurar uma bronca terrível, mas os frutos que são colhidos no futuro são maravilhosos. Trabalhar criando é maravilhoso. Você vê um cliente agradecendo, você receber um crítico da Veja no seu balcão e ele sair feliz, sabe? São experiências únicas na vida de quem é cozinheiro e bartender. Então é isso, a ETEC é a melhor escola para a vida. E o que vocês aprenderam aí, ó, hoje, essa semana eu fiz um azeite aromatizado
para a cozinha do Frank, que eu estou ajudando o cozinheiro, porque o menino é novo. Então, a gente fez um azeite aromatizado, uma receita que eu aprendi com o Luigi, da ETEC. Um consomê que eu aprendi na ETEC, uso também. Então, gente, o que vocês aprendem aí? A Carla é uma gênia, ela é gênia. Todos os professores que vocês têm aí são incríveis de verdade, e aproveitem tudo deles. Eu sei que vocês estão com um laboratório melhor, um laboratório mais bonito agora, mas usem o que vocês têm aí para criar, para questionem tudo, e corre atrás, cara, porque pra gente que tá nessa luta, tem que correr atrás mesmo, porque pra gente não é fácil. E é isso, eu agradeço muito a vocês que cederam esse espaço para mim. Meu contato está aqui, eu vou pedir para as professoras depois disponibilizarem esse slide para vocês. Meu contato está aqui, podem me mandar mensagem a hora que vocês quiserem, no momento que vocês quiserem, para perguntar. Tem um camarada que ele participou da última conferência que a gente fez, e toda dúvida que ele tem, ele manda uma mensagem, eu faço questão de responder, o cara super dedicado. Então é isso, eu estou aqui para ajudar vocês. Sou filho do METEC também, nasci no METEC, minha veia gastronômica nasceu na ETEC, então eu acho que para vocês é o mais importante. É isso, confia no taco de vocês e que esses boys não tacam nada. É isso que eu tenho para falar. Rafa, eu acho que a gente que tem que te agradecer. Sua palestra foi incrível, foi maravilhosa. Eu acho que trouxe para a gente um mundo muito diferente do que algumas pessoas imaginam, do que é a coquetelaria, do que é um serviço de bar. Você abriu horizontes incríveis para todos nós aqui, né? Me incluindo também, que nunca me aprofundei muito nessa área. Foi realmente encantadora. O Luigi, não sei se ainda está por aí. Luigi, você está vivo? Ainda estou vivo aqui, não sei se está dando para ouvir. Sim, estamos te ouvindo. Estou com um pouquinho de barulho aqui na rua. Mas eu agradeço a participação, agradeço a lembrança dos molhos, da cobrança, mas é aquela velha história, né? A gente tem que dar uma cutucada pro aluno evoluir, para que ele não fique parado realmente. Então a gente cobra, mas cobra com consciência. A gente está cobrando para que o aluno dê um upgrade, para que ele não fique estacionado. Ah, eu já aprendi isso me basta. Não basta não, você tem que correr atrás. Acho que o Rafa foi muito feliz em falar sobre isso hoje também, né? Foi bem bacana. E olha só, gente, aproveitem, porque na época do Rafa, o Luigi não usava pinça, hein? Então o Rafa foi da época boa. O Luigi não ficava caçando corte no prato do Rafa com a pinça para mostrar que o corte estava certo ou estava errado. Então tiveram sorte, Rafa. Gosto assim, Luigi. É isso mesmo, tem que exigir padrão da galera. Mas é isso, tem que cobrar agora, porque a vida vai cobrar muito mais de vocês, cara. De verdade, nossa. Muito mais. A pinça não é nada. Muito mais. A pinça mesmo. É só a pontinha do iceberg. A coisa é complicada. Olha, se o Rafa ficava... comprar a faca. Vocês ainda pegam aquela faca bonita de vocês, que acabou de chegar da Paula Souza, tira o fio dela para aprender a molar, ele já fez isso com vocês? Tá ficando cada vez mais bonzinho. Porque o melhor fio da faca é o que vem com ela. Você dá um fio maravilhoso depois, mas aquele fio que vem com ela, que você encosta e corta, perder ele é trágico. Já picaram sal até virar sal refinado para aprender a picar as coisas? Esse a gente tá poupando eles por enquanto. Tá muito fácil essa galera aí, viu? Não ficando com telinha já, Rafa. Mas é bom, meu, é bom. Porque não dá para aprender também tudo que nem a gente aprendeu. Mas foi legal, para mim foi uma puta experiência, de verdade. Incrível, única, aproveitem cada minuto que vocês têm aí na ETEC, porque vai fazer a diferença depois no futuro de como profissionais para vocês. Obrigada, Rafa. Realmente super obrigada pela sua disponibilidade, por passar esse tempinho aqui com a gente. Eu sei que foi um tempo bem curto, a gente queria ouvir você muito mais, né? Mas
Realmente, a gente hoje te agradece muito. A gente vai disponibilizar os seus slides depois, no final da semana. A gente vai disponibilizar suas redes sociais e seus contatos. Pessoal, por hoje é isso que a gente tinha nessa nossa segunda palestra de hoje à noite, a terceira do dia. A gente disponibilizou um questionário para essas duas palestras da noite. Se vocês puderem responder, a gente agradece, até para a gente entender o nosso caminho, se a gente está indo no caminho certo, e agradecer também os nossos palestrantes. Gente, muito obrigada. Rafa, super obrigada de novo. Até qualquer dia por aí. Assim que der, a gente vai lá no Frank para conhecer o bar. Perfeito. A Cara já levou uma galera lá. O dia que vocês quiserem ir, de verdade, pode ir para sentar no balcão para não beber nada, gente. Eu não vou cobrar de vocês, de verdade. Eu acho que é injusto, de verdade. Sentar lá, conversar, aprender alguma coisa, perguntar alguma coisa. Fica à vontade, hein? É dentro de uma plaza, na rua São Carlos do Pinhal, atrás da Paulista, pertinho do MASP. Então, o dia que vocês quiserem passar lá, a gente já está aberto. Então, o dia que vocês quiserem passar lá, fiquem à vontade, me mandem uma mensagenzinha antes, que eu tento deixar um lugarzinho ali, por mais que não reserve balcão, eu deixo um lugarzinho ali no canto para vocês, para a gente conseguir conversar, mostrar, entrar no bar para ver como a gente trabalha, ver a nossa estação de trabalho, tudo que a gente faz. Muito obrigada, Rafa. Obrigada por tudo. É isso, então, galera. Obrigado mesmo. Eu vou sair aqui, deixar vocês. A última dica é: amolem as facas, muito, e ficha técnica, sempre, de tudo. Obrigada, Rafa. Obrigado, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Sempre que precisarem, eu tô aqui. Obrigado. Pessoal que participou com a gente hoje das outras ETECs, muito obrigada. Galerinha, nossos alunos, até amanhã. Nos encontramos aqui novamente para a gente dar continuidade à nossa semana de gastronomia. Gente, boa noite, até mais.